diferente do Javier Milei, desculpa, que está tentando e colocou 2 nomes que foram reprovados lá no Senado argentino, Vanessa Moreira. Imagina se o Bolsonaro tivesse colocado nomes contundentes apoiados por ele e depois ele tivesse de ter indicado menos pior para poder compor a Suprema Corte. O Javier Milei tem que lutar. Não foi dessa vez? Indica outro. E dane-se. É o povo que escolhe. O Javier Milei fez exatamente o que queríamos que o Bolsonaro fizesse. E o Bolsonaro, se indicasse pessoas sérias para o STF e que, se obviamente os nomes fossem reprovados ali na sabatina, o Bolsonaro teria tentado. E o Brasil, os bolsonaristas conheceriam os nomes e saberiam ainda mais a juristocracia que é o sistema e teriam reconhecido que o Bolsonaro tentou, enfrentou, mas o Bolsonaro colocou 2 esquerdistas diferentes do Javier Milei, desculpa, que está tentando e colocou 2 nomes que foram reprovados lá no Senado argentino, Vanessa Moreira. A atitude do Javier Milei é a atitude que a gente esperava de Jair Messias Bolsonaro lá atrás por uma coisa muito simples. Isso expõe a Suprema Corte, isso traz poder para o Executivo, porque, principalmente aqui no Brasil, eu não sei qual é o caso da Argentina, mas estaríamos diante do primeiro caso nos últimos... Acho que durante toda a República, só uma vez um nome foi rejeitado. E há muitas décadas atrás. Então, assim, seria a primeira vez, praticamente, que a gente teria uma recusa, e isso iria expor todo o sistema, iria expor a perseguição real ao Bolsonaro e ia tornar a população mais atenta à Suprema Corte. Não de uma maneira negativa, como o que aconteceu, mas sim positiva, com uma maneira de cobrança, uma maneira de atuação mais incisiva sobre a Suprema Corte. Não foi isso. O Bolsonaro teve uma atitude de total subserviência e tentou colocar nomes que agradavam ao sistema, inclusive com trajetória na esquerda. Foi isso o que o Bolsonaro buscou fazer. E o Javier Milei, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, não sei nem por que ainda acredita algum tipo de valor ao ex-mandatário do Brasil, né? Talvez por narrativas que ele ainda caia, mas não deveria acreditar nenhum tipo de valor ao Bolsonaro. O Javier Milei tem atitudes firmes, fortes, e é isso que a gente precisava ver aqui no Brasil. Parabéns para ele. Tem que indicar, tem que expor o parlamento, a rejeição, sim, do nome. Se o nome não é interessante, ele precisa ser mostrado aí para a população que foi um nome indicado e rejeitado, para que depois o próprio Javier Milei possa cobrar o parlamento, né, diante de qualquer injustiça, de qualquer atrocidade, de qualquer situação. Imagina se o Bolsonaro tivesse colocado nomes contundentes apoiados por ele e depois ele tivesse de ter indicado menos pior para poder compor a Suprema Corte. Ele não teria muito mais moral como executivo para poder dizer, olha, a Suprema Corte está avançando, até mesmo para buscar uma ruptura legal e dentro das 4 linhas. Não seria mais forte para ele ter tido ações dentro das 4 linhas nesse aspecto? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, a gente está diante aí de um homem completamente diferente, firme, que é o Javier Milei, que tirou ali várias subserviências estatais de pessoas, né, que ficavam em cargos pendurados, tirou todo o sistema. Aqui no Brasil a gente não teve nada disso, foi completamente diferente. Não teve motosserra, teve regador aqui no Brasil. Verdade, são 9h41. Ô Pablo, o que você acha aí? Gostei do que você falou para encerrar, fazer até o título desse corte. No Brasil não teve motosserra, teve o regador. E as árvores do sistema cresceram ainda mais com ele, o Bolsonaro, não é, Pablo? Exatamente. O pessoal fica bravo com a gente, né, Timóteo? O pessoal vive me chamando de esquerdista, lulista, etc. Mas são claras as diferenças do Milei com o Bolsonaro. Primeiro que o Milei é praticamente um libertário e está mostrando isso a cada dia, cortando cargos públicos, incentivo não, né, dinheiro para essa militância, e agora tentando colocar
juízes na Suprema Corte que são alinhados com as pautas da direita. A gente fala assim, o Bolsonaro poderia ter tentado, mas o Bolsonaro nunca quis, ô Timóteo. E sabe por que eu falo que ele nunca quis? Porque, olha agora o Hugo Mota, o Alcolumbre, qual que é a desculpa? Não, a gente já perdeu, então não vou nem tentar. É verdade. Foi a mesma coisa no STF, mesma coisa. Não, se eu indicar o fulano, o Ives Gandra, que muita gente estava pedindo, eles não vão aceitar. Então eu vou já abaixar aqui e vai aí, entende, né? Então ele não tenta, ele tinha o povo na mão, ele tinha que pelo menos dar uma satisfação para o povo. E ele não faz isso. Exatamente a mesma coisa com o Ricardo Nunes, com o Hugo Mota, com o Alcolumbre. Ele não tem, não, já perdemos. Então, sabe, ele entra já derrotado e a honra e a ideologia não tem. O Bolsonaro não tem ideologia. Eu até achei que ele tivesse em 2017, 2018, quando ele vinha, não, que não vamos fazer acordo. Ele disse o seguinte, o pessoal fica bravo comigo, mas tem vídeo. Se for para fazer acordo e fazer a mesma política, vote em outro. Então a gente acreditou. Só que ele fez totalmente o contrário. Depois fica bravo com a gente, mas são fatos. Ele entrou na presidência e fez tudo o que o sistema quis. Nem lutou. Ele nem lutou. Indicasse alguém de direita pro STF. E se fosse rejeitado, pelo menos a população fala, o Bolsonaro está tentando. O que me deixa mais chateado é que o povo fala, não ia ser aceito, então é melhor nem lutar. Até o povo cai nessa conversa furada, até Nicolas cai nessa conversa furada. Ele não cai, Daí, não. Ele até jornalistas grandes, renomados, caem nessa conversa furada e fica alimentando a população ignorante, de certa forma, que acredita nisso. Não, tem que lutar. O Javier Milei tem que lutar. Não foi dessa vez? Indica outro. E dane-se. É o povo que escolhe. E o povo escolheu o Bolsonaro, o povo tinha escolhido o Bolsonaro, escolheu o Javier Milei. Então, é o que o povo quer. O povo não queria o Nunes Marques. O Bolsonaro deveria ter lutado. E o Javier Milei tem que lutar. Fazer a vontade do povo. Porque o povo que colocou ele lá. Excelente comentário. São 9 horas e 44 minutos. Foi o que eu comentei ontem, acho que depois nas mensagens, né? Muita gente se sente representada no Bolsonaro. Muita gente faria a mesma coisa que o Bolsonaro. Agiria com total covardia, com medo, com choro, se vitimizando. Infelizmente, é uma realidade para muitos brasileiros, para muitas famílias aí, homens até chefes, entre aspas, né, e muitas aspas, chefes de família que agiriam da mesma forma que o Bolsonaro, sem coragem para nada. Muita gente gosta desse discurso, Pablo, como você disse. Não, já está tudo perdido, que vai tentar para quê? Estou sendo perseguido. Rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.